Muito bem, vamos para a sexta-feira. Sexta-feira o título é Crer na Palavra do Senhor muda a nossa vida. O versículo: A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O Evangelho de João, irmãos, ele nos mostra que o Verbo que estava com Deus, que é o próprio Deus, na eternidade, ele, dentro do tempo, se tornou carne. E não só isso, ele também tabernaculou entre nós, ele habitou entre nós. E ele mostrou ao mundo graça, luz, verdade e amor. Agora, se você lê os evangelhos, você percebe 3 tipos de pessoas. As pessoas que não criam no Senhor e até o combatiam, como a maior parte da liderança judaica. Aqueles que iam até o Senhor para obter algum benefício, mas quando obtinham, iam embora. Você deve se lembrar, por exemplo, daquela situação dos 10 leprosos. Os 10 foram curados, apenas um voltou para agradecer e dar glória a Deus. E por fim, tem aqueles que recebem o Senhor e querem seguir o Senhor. Em João 6, nós vemos que por conta da palavra, daquilo que o Senhor estava falando, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E aí ele se voltou para os 12 e disse: E vocês vão embora também? E aí Pedro disse: Para quem nós iremos? Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então nós precisamos ser esse terceiro grupo, que é o grupo que segue o Senhor, recebendo as palavras da vida eterna. O intuito do Senhor se tornar um homem não era apenas a salvação do nosso espírito, a redenção, mas nos dar a vida de Deus. Não adiantaria se nós fôssemos salvos, fôssemos redimidos, mas não tivéssemos a vida de Deus dentro de nós. Desde o começo, irmãos, desde o começo, lá no Éden, a palavra de Deus sempre visa nos dar a vida. E desobedecer a palavra de Deus sempre vai nos levar à morte. Veja o cenário do Jardim do Éden. O Senhor foi muito claro: você pode comer de todas as árvores, menos de uma. O resultado, se você comer, se você desobedecer, é a morte. E foi dito e feito, irmãos. Quando Eva foi enganada, e a função de Satanás hoje é essa, é nos enganar. Quando Eva foi enganada, irmãos, e achou que a palavra de Deus não era bem assim, não é? Vamos levar tudo dessa forma, não é? Não precisa obedecer tudo, precisa, mas a palavra de Deus é uma ordem. Em primeiro lugar, ela é uma ordem para nós. Salvo engano, irmãos, veja, no Novo Testamento, às vezes a gente fala assim: não, o Novo Testamento não tem mais mandamento. Se você perceber, na verdade, tem mais de 1000 mandamentos no Novo Testamento. Mandamentos como orar sem cessar, mandamentos como não deixar de congregar-vos, sabe? Isso é mandamento. Porque a palavra de Deus para nós é uma ordem. Só que hoje o que faz exatamente? Você vê muito cristão fazendo exatamente com a palavra de Deus o que Eva e Satanás na verdade fez, enganando Eva. Não é bem assim. Por exemplo, não deixei de congregar-vos, né, como é costume de alguns. Isso nós vemos em Hebreus. Não é bem assim, né? Aí começa a tirar as coisas de contexto. Não precisa reunir dessa forma, entendeu? As coisas vão... Por quê? Vão saindo de contexto. Para quê? Porque você quer seguir o que você quer para a sua vida. Esse é o problema. Então, isso gera a desobediência, igual aconteceu no Jardim do Éden. Tira-se a palavra de Deus do contexto. O que Deus disse? Certamente vai morrer. Deus, isso não vai acontecer. Deus sabe que quando você comer, você vai ser igual a ele. Você percebe? Vai acrescentando coisas. Por fim, irmão, nós estamos desobedecendo a palavra. Então, se você perceber no Novo Testamento, são mais de 1000 mandamentos. Orai sem cessar, em tudo dai graças. Sabe, maridos, amai as vossas esposas, as esposas sejam submissas. Tudo isso, irmãos, é um mandamento, não é para eu discutir, não é para eu tirar do contexto. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando Jesus veio,
foi o que e veio como a palavra encarnada, o verbo da vida. As pessoas se deram ao luxo de julgar se ele era ou não filho de Deus e se elas aceitariam ou não Jesus como filho de Deus. Quando na verdade, irmãos, Jesus é o próprio Deus, é a verdade. Aí entra a questão, né? Hoje, por exemplo, nós vivemos um mundo em que cada um tem a sua verdade. E aí a verdade ela vai sendo distorcida. De repente você não sabe nem mais o que é aquilo. Mas a palavra de Deus, ela nos traz o próprio Deus. E Deus, irmãos, é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, hoje, quando nós saímos para pregar o evangelho, nós levamos a verdade às pessoas. Lógico que, como naquela época, né, o versículo diz, o versículo 11, na verdade, de João 1, fala que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Está falando do povo de Israel. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual é esse poder? Esse poder está na fé. Quando você crê, então você recebe o próprio Deus para dentro de você e você se torna um filho de Deus. Eu vou encerrar lendo 2 trechos do Alimento Diário. Agora, tenha na sua vida, querido irmão, querida irmã, esse sentimento. A palavra de Deus é para ser recebida, né, crida, primeiramente. Em segundo lugar, obedecida. Eu não falo que é primeiro obedecido, porque primeiro eu preciso crer, não é? Se eu não creio, como é que eu vou obedecer? Então eu preciso crer para receber. Aliás, crer é receber, não é? É aquela velha história. Alguém chega para você com uma maleta cheia de dinheiro e fala assim, olha, isso aqui é seu. Aí quando você olha, hoje principalmente, né, nós temos diversos tipos de golpe. Você olha e fala assim, não sei, hein? Quer saber de uma coisa? Eu não vou pegar essa maleta coisa nenhuma, eu vou para minha casa. Quer dizer, você não acreditou, você não creu naquela pessoa, então você não recebeu. Agora, você olha para uma pessoa que você confia e ela diz isso para você, aí você vai receber. Então a questão é, nós confiamos ou não em Deus, irmãos? Nós confiamos que Deus está nos guiando ou não? Nós confiamos que Deus está liberando a palavra, que é o próprio Cristo, para nos guiar ou não? Essa é a questão. Se nós confiamos em Deus, nós recebemos a palavra. Do contrário, irmãos, aí nós vamos buscar o que é melhor, que nós achamos melhor para nós mesmos. Então, para finalizar, página 50, último parágrafo. A razão de o Senhor Jesus ter vindo ao homem foi para dar-lhe vida. Receber a vida divina, o Senhor Jesus se dá por crer em seu nome. Quando alguém crê no nome do Senhor e o recebe, é feito filho de Deus. Por isso, quando você vai à rua pregar o evangelho e praticar o posso orar por você, esse momento é muito solene. Se o Senhor tiver misericórdia da pessoa abordada e ela abrir o coração para receber uma oração, invocando o nome do Senhor, ela será salva. Nesse momento, você terá ajudado alguém a tornar-se filho de Deus. Isso é maravilhoso. Quando deixamos a palavra escrita, os livros espirituais nas mãos das pessoas, elas terão alimento para fazer a vida de Deus crescer nelas. Além disso, por meio da palavra que semeamos, Cristo habitará no coração daquela pessoa, governará sua vida e colocará ordem em seu viver. Vou ler também o penúltimo e o último parágrafo. Crer é receber. Receber Jesus é crer em sua palavra, que é o meio de trazer vida ao homem. Em João 3,3 nós lemos, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa é a nossa intenção, introduzir no reino de Deus, pelo novo nascimento, todos aos quais pregamos o evangelho. Nascer de novo, porém, significa nascer do alto, que é o lugar para onde os escritos de João nos levam. Em João também lemos que o que é nascido da carne continua sendo carne. Algumas filosofias enganadoras pregam que a reencarnação é a maneira de o homem aperfeiçoar a si mesmo. Entretanto, jamais encontramos alguém perfeito, pois o que é nascido da carne continua sendo carne. A carne é o problema e não existe reencarnação. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito. A salvação do homem não consiste em nascer da carne novamente, pois os mesmos problemas continuariam. Graças a Deus podemos nascer do Espírito, nascer do alto, crendo na palavra, crendo no Senhor Jesus. É isso, irmãos, que nós vemos ali na conversa do Senhor com Nicodemos. Nicodemos, irmãos, era ali uma pessoa muito boa religiosamente falando.
Mas o que o Senhor falou quando encontrou ele? Ele falou: você precisa nascer de novo. Às vezes a gente se acha muito bom, mas quando nós vamos até o Senhor, irmão, o Senhor nos ilumina e mostra: olha, você precisa disso, disso e disso. Como ele fez, por exemplo, com a igreja em Éfeso. Aparentemente estava muito boa. Alguns irmãos até citam esses versículos. Não, estava vendo quem era mentiroso, quem era profeta, quem era apóstolo e tal. Mas é a hora que a luz perscrutou, irmãos, o que o Senhor falou? Cuidado, você perdeu o seu primeiro amor. Olha onde você caiu. Se arrepende e volta à prática das primeiras obras. Perceba, irmão, às vezes a gente está tão, achando que está tão bem. E quando de fato a gente encontra o Senhor, a luz do Senhor, ela mostra que nós perdemos talvez o mais importante. Por isso nós precisamos da palavra. Sempre precisamos da palavra. A palavra que é o próprio Deus, é a própria vida de Deus, é a própria luz da vida, nos iluminando e nos fazendo voltar para o caminho correto, o caminho de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no YouTube, no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.